Sentai-vos. Os conselhos que têm sido compartilhados nessa manhã são conselhos fundamentados na palavra de Deus. Portanto, são conselhos compartilhados com mães que desejam cumprir a sua missão na dependência do Senhor Jesus. A nossa querida irmã Elvira, que ali está, compartilhou conosco conselhos que são aqueles que ela observou em sua vida. Ela apareceu aí tão bonita e elegante como sempre, e o que não está visível é um capítulo longo da história de vida dela ao lado do saudoso pastor Geraldo, esposo da irmã Elvira, que criaram os seus filhos em uma outra pátria, enquanto como missionários pregavam o evangelho no Uruguai. Ela pôde vencer os grandes desafios e aqui está conosco hoje, cheia de alegria e gratidão ao Senhor, não é isso, irmã Elvira? Porque ela dependeu de Jesus o tempo todo. Mas também vocês estão vendo, ouviram agora há pouco que estava aqui comigo um diácono, o Celen. Diácono é assim mesmo, precisa sair para resolver aquilo que é necessário. E hoje pela manhã eu pude abraçar a mãe dele, a irmã Solange. A irmã Solange está aqui, assim como a irmã Elvira, bonita e elegante. Aos 86 anos de idade, você pode olhar para a irmã Solange e ouvir como eu ouvi nessa manhã da gratidão a Deus pelos 4 filhos dela. E eu disse isso a pelo menos 2 dos filhos nessa manhã. Mas o que você não consegue ver é um capítulo muito difícil da vida dela. Aos 38 anos de idade, o seu esposo faleceu. Ele com 38. É isso, irmã Solange? A irmã com 38. Ela com 38, o esposo com 41. E o seu amado esposo faleceu. E ela precisou cuidar dos seus 4 filhos. Um destes 4 filhos é esse menino que está aqui ao meu lado, o Célio, que hoje já é avô. A irmã Solange venceu o tremendo desafio e pôde ver se cumprir na vida dela a promessa do Senhor, de ver os filhos dos seus filhos. Então, quando falo da irmã Elvira e da irmã Solange, eu estou apenas ilustrando aquilo que é a história das mães aqui presentes. Elas dependeram de Jesus e dependem de Jesus ainda hoje. Por isso, hoje estão aqui para dizer que venceram as grandes batalhas. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos olhar para um outro exemplo de valor na palavra de Deus. Maria, aquela que Deus escolheu para gestar o Senhor Jesus por obra do Espírito Santo. Veja o que nos diz o Evangelho de João, capítulo 2, versos 1 a 12. Eu quero te falar de uma mãe dependente de Jesus. Por alguns instantes, nessa manhã nós já temos ouvido conselhos tão preciosos que, se concluíssemos esta reunião aqui, já poderíamos dizer, nós fomos edificados. Mas ainda temos da palavra de Deus esse ensino que diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia,
manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Pouco temos notado esse texto da palavra de Deus a partir da ação de Maria, a mãe de Jesus. Maria estava numa festa de casamento em que também Jesus e os seus discípulos se fizeram presentes. Provavelmente nós estamos falando daquela Caná da Galileia, que está muito próxima de Nazaré, onde vivia a família de Jesus, quando esse texto relatou este capítulo da vida dele. Provavelmente José, esposo de Maria, já havia falecido. E Jesus, como filho mais velho, porque Maria e José tiveram vários filhos, como a palavra de Deus diz, então Jesus, o filho mais velho, acompanhou a sua mãe. E como era costume naqueles dias, um mestre sempre podia frequentar reuniões públicas acompanhado dos seus discípulos. Então encontramos aqui na cena Maria com Jesus e os discípulos participando de uma festa em que a ação de Maria é importantíssima. Notem, irmãos, que no verso 1 diz a palavra de Deus que naquele casamento estava presente a mãe de Jesus. Então, a origem do texto é apresentar a você o papel da mãe de Jesus, o papel de Maria. Nós não devemos desvalorizar a presença dela aqui. Notem no fechamento do texto lido, no verso 12, que Jesus desceu para Cafarnaum. E quem seguiu com Jesus de Caná da Galileia para Cafarnaum? Verso 12, os irmãos verão isso. Jesus desceu para Cafarnaum, verso 12, acompanhado de sua mãe, seus irmãos. Portanto, a palavra de Deus não está chamando os discípulos de irmãos, está falando de irmãos que são filhos de Maria com José, e os discípulos de Jesus. E em Cafarnaum ficaram muitos dias. Maria é um grande exemplo de mãe. Ela foi escolhida, não porque não fosse pecadora, como todo ser humano, Maria nasceu pecadora, mas por obra do Espírito Santo ela gestou Jesus e por isso Jesus não pecou, não herdou o pecado, mas ela foi escolhida porque Deus a agraciou com a oportunidade de cumprir tal missão. Vejam Lucas, no capítulo 1, especialmente o verso 28, quando o nascimento de Jesus é anunciado e o anjo diz a Maria: alegra-te muito, agraciada ou favorecida, o Senhor é contigo. Alegre-se porque Deus te abençoa com a oportunidade de ter um filho. Você, minha irmã, que um dia recebeu do Senhor essa oportunidade de gestar um filho no coração ou no útero, porque temos mães do coração e do útero. Você pode apropriar-se dessa verdade bíblica, desta promessa. O Senhor é contigo. O Senhor criou você. O Senhor ama a vida que Ele criou. E toda vez que uma mulher está grávida de uma vida, isso reflete a graça de Deus que nos dá filhos. É por isso que nós, os cristãos, valorizamos tanto a vida desde a concepção. Porque entendemos que Deus se faz presente no primeiro capítulo da história de alguém que não está fora da barriga da mãe. O primeiro momento da vida de alguém está lá quando, como embrião, está no ventre de sua mãe. E esse embrião torna-se um feto e uma vida, porque Deus formou já no embrião uma vida completa. É por essa razão bíblica que defendemos, que apreciamos, que valorizamos a vida. Desde quando não sabemos que ela existe, mas Deus já sabe quando a vida demonstra a graça de Deus. Em Lucas, capítulo 1, verso 30, o anjo diz: Maria, você será mãe e há muitos temores em seu coração. Maria era uma mãe como Solange e Elvira, como Lília, como Cláudia, como Ana Carla, como Talita, essas irmãs que aqui estão. Preocupações, o anúncio da vinda de um filho, sendo que ela era uma mulher virgem.
Então o anjo diz: não tenha temor, Maria, dependa de Deus. Você achou graça diante de Deus, não há o que temer. Receba com alegria a notícia de que o Salvador virá ao mundo por meio da sua vida. Lucas 1, verso 42, diz que o anjo exclamou a Maria: bendita és tu entre as mulheres. O anjo aqui, na verdade, meus irmãos, é aquela que Deus enviou a Isabel, segundo o verso 41, possuída do Espírito Santo. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Traduzindo isso, você que está grávida, e há algumas grávidas desta igreja neste tempo, saiba que é uma bênção do Senhor aquilo que você tem no seu ventre. Abençoada é a mulher que pode ter um filho, e abençoado é o fruto do ventre de uma mulher. Maria foi tudo isso, porque ela entendeu que deveria depender de Jesus. E no texto aqui apresentado, em meio às dificuldades do casamento de Caná da Galileia, salta aos nossos olhos o quão dependente Maria era de Jesus. Irmãos, notem bem, um casamento como esse era longo. Como era costume entre os judeus, poderia durar em média 7 dias. Imagine você, como preparar comida, bebida, pouso para muita gente ao longo de 7 dias. Ora, a palavra de Deus nos apresenta um casamento concorrido, porque consumiram muito da bebida e da comida que ali estavam à disposição. Uma grande dificuldade surge. O texto bíblico diz que entre os muitos convidados estava Jesus, mas também estava ali Maria, quando a mãe de Jesus, que por ser mulher estava sempre atenta à cozinha, diz: está faltando vinho. Esse vinho, por sinal, não é aquilo que conhecemos hoje, em que álcool é acrescentado. Era uma bebida, normalmente a bebida era vinho ou água, era uma bebida muito comum naqueles dias, e o texto não relata pessoas que estavam embriagadas. Fala de uma bebida que normalmente, irmãos, era misturada em água. Uma parte de vinho e 4 partes de água. Esse era o costume daqueles dias. E a notícia da mãe de Jesus é: olha, ainda há comida, mas fora água, não há mais nada para se beber, faltou vinho. Irmãos, os relatos históricos é que uma tragédia como essa redundaria em rejeição da comunidade. Convidaram e não serviram bem os convidados. Que a família ficaria marcada por uma geração inteira pela lembrança da péssima recepção. A crise era grande. Maria diz a Jesus: Jesus, eles não têm mais vinho. Ao que Jesus responde no verso 4, traduzindo para os nossos dias: Senhora, um tratamento muito respeitoso em público. Eu fiz algum compromisso contigo, me lembre se eu te prometi algo que não cumpri. Fique em paz. Tu és a minha mãe, mas como a senhora já disse tantas vezes em oração ao Senhor, eu sou o teu mestre, eu sou o teu Senhor. Ainda não chegou a minha hora de realizar aquilo que será a providência do alto para este momento de crise. É no contexto de crise que percebemos o grande valor de uma mãe dependente de Jesus. É nas crises, irmãos, que as grandes soluções são apresentadas. Então é nas crises que a Neuza, que a Val, que a Luziene, que a Eliana, que a Ruth vão poder, dependendo de Jesus, apresentar soluções. Vamos observar as marcas dessa mãe, Maria, que dependendo de Jesus pôde tornar-se uma solução na crise de Caná da Galileia. Essa era uma mulher construtora de amizades. Diz o texto bíblico que entre os convidados estavam Maria, Jesus e seus discípulos. Uma mãe precisa influenciar os seus filhos para que cultivem boas relações com aqueles que estão à sua volta, na vizinhança, na igreja,
na escola, ao longo da vida. Maria, segundo o texto bíblico, era uma mulher interessada em cultivar boas relações, em construir relacionamentos de valor. É a mulher que se preocupou e, sabendo quem era Jesus, ela sabia, aquele era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, procurou Jesus para dizer: meu filho, nossos amigos estão enfrentando um tremendo problema, faltou vinho. Coloque-se no lugar deles. A crise, a angústia, a tristeza, a vergonha, a lembrança amarga desse dia, o que faremos com os nossos queridos amigos. Você, mãe, crie filhos que sejam amorosos, que construam bons relacionamentos, que sejam amigáveis. Seja você exemplo de mãe amigável, sorridente, mesmo em meio aos problemas da vida, simpática. Maria assim o fez. Aquela mãe dependente de Jesus, irmãos, também demonstrou prudência. Ela percebeu antecipadamente os problemas. E você que é mãe sabe disso. Eu vivi muito tempo com a minha avó materna. Ela morava muito próximo da minha casa. Eu tenho uma mãe zelosa, cuidadosa, amorosa, minha professora. Aliás, além de mãe crente, ela nunca tolerou que eu falasse errado o português. E hoje eu agradeço a minha mãe por isso. Todas as vezes em que eu pronuncio equivocadamente, não é culpa de minha mãe, a culpa é minha, irmãos. Porque ela me corrigiu todas as vezes. Todas as vezes ela dizia: meu filho, a palavra correta é essa. Eu tenho ao meu lado uma mãe extraordinária, irmãos. A mãe dos meus filhos, a minha esposa. Você que é mãe, você sabe disso. Deus deu a vocês a oportunidade de ver que alguma coisa não está bem antes que a crise se instale. É assim. É assim, irmã Darli. É assim, não é? Irmã Darli também perdeu seu esposo precocemente, o irmão Noel, e criou seus filhos no temor do Senhor. É assim, né, Nilceia, Consuelo? Meus irmãos, Deus deu a Maria a oportunidade de ver uma crise se instalará. E o que ela fez? Recorreu a Jesus. Buscou Jesus ela mesma. Pôde ver que o problema estava acontecendo, mas ela não poderia resolvê-lo. Por isso busca o Senhor Jesus e diz: acabou o vinho. Diz a palavra de Deus que no verso 5, depois de ter entendido a resposta de Jesus, Maria se submete a Jesus e, voltando para os serventes, diz: olha, eu já falei com Jesus, agora é com ele. O meu papel foi enxergar o problema e levar o meu problema aos pés de Jesus e suplicar o favor dele. Agora façam tudo o que Jesus vos disser. Esse é o nosso papel, Rosalinda. O papel da mãe é dizer: eu estou vendo que algo não vai bem na vida do meu filho e eu estou enxergando que em minha família há um problema chegando, irá acontecer. Levarei aos pés de Jesus esse problema, porque ele tem poder para resolver. Uma mulher prudente que auxiliou os seus com atenção e com discernimento espiritual. E aqui está uma terceira virtude dessa mãe dependente de Jesus, uma mãe espiritual. Façam tudo o que Jesus disser. Olhem para Jesus. Confiem na resposta de Jesus. Se alegrem com aquilo que Jesus fará. Contemplem o poder de Jesus. Uma mãe cheia de vigor espiritual. Minha irmã, não abra mão de apresentar-se aos seus filhos, aos seus netos, como uma mulher espiritual, uma mulher que depende de Jesus, que crê em Jesus, que confia em Jesus, que obedece à palavra de Jesus, que é vista sempre aos pés do Senhor Jesus. Este é o grande legado que você pode deixar para os seus filhos. Mesmo quando não mais puderem tê-la por perto, eles terão Jesus por perto, apresentado por vocês. Maria, uma mulher cheia de sabedoria vinda de Deus, que submeteu-se a Jesus, mesmo sendo a mãe de Jesus. Mesmo sendo a mãe de Jesus, ela entendeu: o meu papel como mãe do menino Jesus é dizer: filho,
algo não vai bem. Ela se relacionava muito bem com Jesus. Mas cumprido o seu papel, ela aquietou-se dizendo: eu sei quem ele é. Ele é aquele de quem falei no meu cântico ao Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Ele é o meu Salvador. Ele pode salvar as vidas aqui dessa terrível tempestade que se aproxima. Uma mulher que, mesmo tendo um lugar especial na vida de Jesus, soube agir de modo espiritual e, depois de ter clamado a Jesus pela intervenção dele, recuou e disse: agora ele sabe o que fazer, ele é o Senhor, ele é divino, ele tem o poder que eu não tenho. Jesus é santo, Jesus é perfeito, Jesus nunca erra. Maria sabia que ela poderia errar, ela poderia falhar, então comunica o problema e descansa na certeza de que Jesus faria tudo. Você crê nisso, mãe? Você que sofre com a enfermidade do seu filho amado, você tem confiado o seu filhinho nas mãos de Jesus, sabendo que ele é poderoso para curar a enfermidade, se essa for a vontade dele? Mãe, você que sofre ao pensar que a sua filha ainda não alcançou sucesso profissional, você tem apresentado a sua filha nas mãos de Jesus, sabendo que Jesus abre portas onde nos parece não existirem tais portas? Você, mãe, tem confiado a vida do seu filho, da sua filha a Jesus, sabendo que o contexto em que ele ou que ela está é um contexto de oposição ao cristianismo, de maldade, de gente que não é boa influência. Você tem confiado a Jesus, o seu filho, que em algum momento disse: eu não quero ir para a igreja. A sua filha que disse: eu estou cansado de igreja. Maria foi uma mulher espiritual, nós sabemos disso, mas também uma mulher companheira em sua casa. Levou a família a viver unida. Ela dedicou tempo. O texto bíblico apresenta resumidamente a vida de Jesus, e em muitos desses momentos quem estava presente? Maria. Uma mulher que dedicou tempo, dedicou a sua vida, amparou os seus. Uma mulher que trabalhou pela unidade da sua casa. Ali estava Maria com seu filho e outros filhos, auxiliando uma casa, uma família em aperto. Estavam unidos, estavam juntos. Querida irmã, você é instrumento das mãos de Deus para promover a unidade da sua casa. Leve um filho a amar o outro filho. Leve um irmão a perdoar o outro irmão. Leve os membros da família a desfrutarem da bênção de serem família, se alegrarem, porque estão juntos, unidos como uma só casa. A mulher que depende de Jesus promoverá unidade em sua casa. Diz o texto bíblico que agora unidos. A mãe que falou com Jesus, Jesus que decidiu o que fazer, e os irmãos que estavam ali testemunhando de tudo, viram quando talhas para lavar as mãos das pessoas e os seus pés. Ritos de purificação comuns naqueles dias foram usadas para que a água fosse transformada por Jesus em vinho. E depois que Jesus operou o milagre de transformar a água em bom vinho, segundo o verso 8, foi isso o que fizeram os servos e o levaram ao mestre-sala. Verso 9, aquele que era responsável por conduzir a festa, servir os alimentos, disse: vocês fizeram o que aqui? Chamou o noivo. Verso 10, o costume de todos é entregar o bom vinho primeiro. A primeira impressão é aquela que deve ficar. E depois de bebido o bom vinho, quando já todos estão bem servidos, finalmente o vinho mais barato, o vinho de qualidade inferior é servido, e vocês fizeram o contrário. O primeiro vinho, que deveria ser o melhor, é muito inferior a esse aqui. Diz a palavra de Deus que o bom vinho foi servido, e Jesus realizou este como o primeiro sinal em Caná da Galileia. Agora olhe para o verso 11.
resultado também da ação de Maria naquele contexto. Diz a palavra de Deus que Jesus manifestou a sua glória. E muitos que admiravam Jesus, mas não criam ainda que ele é o Messias, creram nele. Deus seja louvado por isso. Uma mãe dependente de Jesus aparece nesse texto como modelo para você. Queira Deus que você, mãe, olhe para Maria e diga: eu quero ser uma mãe assim. Uma mãe que cultiva bons relacionamentos. Uma mãe cheia de prudência. Uma mãe espiritual. Uma mãe que gera unidade na família. Uma mãe que, na dependência de Jesus, cumpre com excelência o propósito da sua vida e a sua missão maternal. Deus abençoe as irmãs. Vivam como mães dependentes de Jesus. Feliz Dia das Mães na presença de Jesus. Vamos continuar agora ouvindo a Isabel.